No meio da tarde, num horário em que a televisão brasileira geralmente exibia novelas mexicanas ou programas infantis, a Band decide colocar no ar uma sessão que exibia filmes cheios de sangue falso, zumbis e criaturas bizarras. Nascia em 1996 o Cine Trash, atração que exibia filmes de terror de baixíssimo orçamento, apresentada por ninguém menos que Zé do Caixão. O programa rapidamente virou o jogo com relação à audiência da emissora e, com o passar dos anos, se transformou em um ícone cult na memória de quem viveu esse tempo. Acompanhe o vídeo e vamos lembrar do Cine Trash, um dos programas mais bizarros das tardes da TV brasileira. Em meados dos anos 90, a faixa da tarde da Bandeirantes tinha dificuldade em lidar com a audiência das emissoras concorrentes. No início de 96, enquanto ela começava a programação vespertina com a série Anos Incríveis, seguia para programações de filmes e outros programas de baixa audiência, a Globo tinha sua potente e memorável sequência que dominava o Ibope: Vídeo Show, Vale a Pena Ver de Novo, Sessão da Tarde e Malhação. Até o SBT ia melhor, abrindo o período vespertino com a audiência infantil que via Carrossel, Chaves, Chapolin e, na sequência, o Cinema em Casa e a série Doutora Queen. Para mudar esse cenário, a Band adota uma solução de guerrilha bastante ousada, que era apostar em um produto totalmente diferente e até inusitado para aquele horário. Assim, em 5 de fevereiro de 96, ela lança o Cine Trash, uma sessão com filmes de terror trash. Um mundo cheio de suspense, do além. Cine Trash, nesta quarta, 2:30 da tarde. Para ir ainda além, outra ideia para deixar a apresentação ainda mais forte e autêntica, em vez de apenas exibir os filmes, ela iria transformar a atração em um programa com um apresentador carismático que desse ainda mais identidade ao formato. E a figura perfeita para isso era o Zé do Caixão, personagem de José Mojica Marins que fez sucesso com seus filmes desde a década de 60 e, por ser um mestre do marketing, sempre conseguiu se manter na mídia. Era muito comum ver o personagem macabro em programas de televisão da década de 90. Zé do Caixão apresentava o programa ao lado de duas assistentes, que eram chamadas de guardiãs, tudo contribuindo tanto para o clima macabro quanto à performance trash que combinava com os filmes que eram exibidos. Quero que vão todos para o quinto dos infernos! Inicialmente o programa tinha sua exibição nessa faixa de horário vespertina, o que hoje seria impossível. Aquelas cenas grotescas não seriam aprovadas pela classificação indicativa de jeito nenhum. E dá pra entender o porquê. Vamos fazer uma simulação, como se você estivesse zapeando pelos canais naquelas tardes de fevereiro de 96. A Cultura passava o Castelo Rá-Tim-Bum, o SBT, a Doutora Queen. Na Globo, a novela Renascer, no Vale a Pena Ver de Novo. Na Record, a apresentadora Mariane comandava o Tarde Criança. Olha, quem vai ver aquela bolha, quem explodir primeiro... Na Manchete, o programa Os Médicos. Na CNT Gazeta, o Mulheres. E na Band... Eu vou puxar o seu pé aonde você estiver. Um jovem deformado e com sequelas mentais busca vingança através de presentes. A estratégia deu certo. Segundo uma matéria da Folha de São Paulo publicada na época, a atração saltou consideravelmente da cerca de um ponto que era alcançado pelas atrações anteriores. O Dia a Dia, edição da tarde, seguido pelo game show Supermarket, que era uma competição em um supermercado. Com o Cine Trash, que ocupava o horário das duas atrações, houve um salto para médias de 6 pontos na audiência, chegando a picos de 9 pontos em determinados dias. E como o programa chamou a atenção, de certa forma, vira tendência. Acontece que na época a Globo começou a exibir também alguns filmes de terror na sessão da tarde, claro que sendo a Globo não eram trash, e o SBT trocou a Doutora Queen por Kung Fu, A Lenda Continua, para tentar atrair esse público que trocava a leveza da sessão da tarde pelo absurdo das tardes da Band. Até a MTV estreou algo parecido na época, que era o Contos do Thunder, onde o apresentador Thunderbird exibia filmes trash e os comentava nas noites de sábado. É tudo lixo disfarçado! Só eu tenho autêntico lixo! Contos de Thunder. Filmes escrotos em péssima companhia. Mas a autenticidade que a Band conseguiu não seria alcançada por mais ninguém. Durante a exibição, a sessão contava com intervalos em que Zé do Caixão falava diretamente ao público, com falas sarcásticas, suas tão conhecidas pragas e comentários ácidos que aliviavam daquelas cenas grotescas.
ou deixavam tudo ainda mais bizarro e assustador. E vai ganhar um grande prêmio. Uma coleção do Black Sabbath. E claro, o que não se pode deixar de citar são os filmes. Logo na estreia, no dia 5 de fevereiro de 96, foi exibido Halloween 4, O Dia das Bruxas. Depois viriam outros títulos que se tornaram sinônimos de sessão trash na memória coletiva, como Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, A Mosca da Cabeça Branca e Shakma, A Fúria Assassina. Os filmes trash são aqueles de baixo orçamento, o que resulta em uma qualidade cheia de limitações. No caso do terror, geralmente fica tudo muito evidente que é falso, as cenas são exageradas. Muitos desses filmes, por conta disso, transitam entre o terror e a comédia. Além da apresentação de Zé do Caixão e das Guardiãs, há outros detalhes sobre o programa que são bastante interessantes. Um CD da atração foi produzido que trazia músicas de bandas como Black Sabbath e Alice Cooper. Chegou o CD do Cine Trash. Havia também o Disc Trash, que era um número de telefone onde Zé do Caixão contava histórias de terror. Apesar do sucesso, o Cine Trash logo sairia do ar, pouco mais de um ano depois da sua estreia, por conta de uma série de pressões externas e mudanças na Band. Ainda em 1996, o Ministério Público entrou com uma ação contra o programa, alegando que os filmes exibidos tinham classificação inadequada para o horário. A juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio, da Vara da Infância e da Juventude, determinou que a Band deveria ajustar sua programação, e o Cine Trash então foi transferido das tardes para as noites de sexta-feira às 10 da noite. Com a mudança de horário, o programa perdeu boa parte do público e, pior, também perdeu o Zé do Caixão. Mojica não aparecia mais nas apresentações e o que restava era apenas a exibição dos filmes, sem as vinhetas, sem as pragas, sem o clima que havia conquistado o público. Claro que assim a audiência caiu, o impacto desapareceu e em 1997 o Cine Trash foi definitivamente tirado do ar, sendo Grito de Horror, de 1991, o último filme a ser exibido. Mesmo assim, o programa deixou um legado forte, tanto que até hoje é lembrado com carinho por quem viveu aquela fase em que a televisão aberta se permitia ser tão absurda. Depois a Band voltou com um formato parecido que era o Cine Sinistro, apresentado pela personagem Vampira, interpretada por Carla Tenori. Não há limites para nossa imaginação. Nós vamos viver juntos histórias bizarras. Mas o programa não teve a mesma relevância que o anterior. Mas conta aí, você se lembra do Cine Trash com seus filmes de terror B e a apresentação do Zé do Caixão? Deixa aí seu comentário e assiste também esses outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Para acompanhar mais memórias do passado, inscreva-se no canal. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.